Bem, boa noite, galera. Meu nome é JP e hoje é o meu dia de fazer a apresenta. Então, começando como o padrão, as diquinhas para você. Bem, talvez para quem me conhece esteja relativamente fácil, não sei. Alguém quer chutar alguma coisa aí? LOL. Tem a ver com roupa, mas... É mais específico. É mais específico. Bem, eu não vou dar tanto tempo, porque eu acho que é bem difícil, mas a ideia era, tipo assim, é uma pessoa ligada à moda, que é do Brasil, e ele é dono da Pie, da Mil e diretor criativo da Loud no atual momento. E ele é o Pedro Andrade. E eu vou falar das... O nome dele é Pedro Andrade, e eu vou contar um pouco... Eu vou contar das duas marcas que ele tem, mas na verdade ele tem 3 marcas. Então, vamos lá. Esse é o nosso personagem principal. Antes de começar, eu só dar a motivação do meu apresenta, que para quem não sabe ainda, eu sou um fãzinho de roupa, eu gosto de marcas e roupas, mas eu tô longe de ser um estilista e entender de qualquer coisa desse mundo. Eu só gosto de conhecer marcas brasileiras e a história por trás dos criadores e por que eles criam e qual que é o diferencial deles. E aí eu gosto muito da Pie, porque é uma marca grande, não só no Brasil, mas também internacionalmente. Então, quando eu descobri a Pie e descobri que a Pie tinha esse apelo internacional, fiquei tipo, caralho, que da hora. O Brasil é conhecido dentro do mundo das roupas pela Pie. Então, seguindo com a nossa apresentação, esse é o nosso personagem principal, o Pedro Andrade, e ele é basicamente diretor criativo de tudo que ele trabalha hoje em dia. Então, é a Guadalupe Store, que, como diz, é uma loja de roupas de luxo, tênis. Ele também é o fundador e professor da Mil, que é a loja dele, que eu não vou entrar em muitos detalhes. É o diretor criativo hoje em dia da Loud, então ele desenha todas as roupas de todas as coleções, do uniforme de jogo até as roupas vendidas para os fãs. Ele é o fundador e diretor criativo da Pedro Andrade e da Pie. Então, começando a nossa história, a gente começa em 2012, quando o Pedro Andrade ainda era estudante de design industrial no SESC, e ele funda a Pie, que começa chamando Pie 73, e esse nome remete a como ele era chamado pela mãe dele na infância. E, bem, E ele cria essa marca porque ele não encontrava o que ele queria vestir no Brasil, que eram roupas simples, mas que transmitissem alguma ideia. Então ele começa a desenhar com os amigos e ele e os amigos dele começam a usar a Pie por aí. E era uma marca pequena, até que eu não consegui encontrar o ano que isso aconteceu, mas o Marcelo D2 encontra ele, gosta da calça que ele está usando, que ele desenhou, e o Marcelo D2 começa a usar roupas da Pie, e isso dá um boom na Pie. Depois a Pie vai para no São Paulo Fashion Week de 2018, e aí a Pie cai também na boca do povo, entre aspas, né, de quem está dentro desse mundo. E ele também apareceu em 2017 na Vogue, na revista Vogue, como um dos criadores brasileiros expoentes do momento. Então, a partir de 2018, ali 2017, a Pie começa a entrar em alta. E aqui foi uma das coleções mais antigas que eu consegui encontrar, de 2015, essa Chaotical aqui. É meio engraçado a matéria que essa imagem estava associada. Era acho que uma matéria do G1, se eu não me engano, falando assim, você homem que não consegue encontrar roupas estilosas, aqui está Pedro Andrade com a sua marca Pie, com roupas diferentes. E aí, o diferente dessa época era porque dá pra ver ali no ombro que tem um rasgadinho, as coisas não são exatamente centralizadas, então tipo, não está exatamente em cima, no peito, como é de se esperar. Está um pouco para baixo e leva toda essa extensão aqui. Então esse era um pouco do diferente da época. Foi uma das coleções mais antigas que eu consegui encontrar. Aí mostrando um pouco mais do início, aqui são roupas e criações que ele fez no início também. Aí dá pra ver que ele segue a linha dele de roupa simples, e ele sempre teve esse apelo por uniformes, então que são roupas casuais do dia a dia. E, bem, ele começou assim, e aí esse daqui é a coleção Montanhas, que é o desfile dele na São Paulo Fashion Week de 2018. E aí, bem, já dá pra ver que ele mudou bastante o estilo, foi para algo bem mais colorido, extravagante, mas ainda tem uma vibe um pouco de uniforme. Por exemplo, naquele moletom rosa lá da ponta, dá pra ver que ele tem uma certa padronização. Então tem um logo na direita, uma frase
na esquerda, e nas costas tem uma estampa também, e aí tinha várias cores, três cores desse moletom. Esse foi antes da Pied estourar. E aí, bem, destacando algumas coisas interessantes que a Pied fez em 2022 e 2023, eu queria destacar minhas 3 collabs favoritas que eu tenho conhecimento, que é com a Nike em 2018, com a NBA em 2022 e com a Oakley em 2023. Aí com a Nike, eles fizeram 2 camisetas, que são essas que os Naná estão usando, os Naná são esses rappers aí, tá às frente e às costas para vocês conhecerem. Se eu não estou enganado, foram produzidas apenas 100 unidades e algumas pessoas foram sorteadas e ganharam esse tênis, que é o Air Force 1, para quem conhece também. Então ele é bem raro, bem exclusivo e bem caro, já que, bem, eu não acompanhava essa época, então eu não entendi muito bem, e as notícias são bem escassas, não sei porquê. Mas pelo que eu consegui entender da internet, tinha 100 camisetas para comprar e os tênis eram aleatórios. Você comprava a camiseta e podia ganhar um tênis. O tênis não estava à venda quando tudo isso aconteceu. E algo bem interessante também é que, de acordo com o próprio Pedro, nessa parceria que ele fez com a Nike, ele ganhou meio que, como eu posso dizer, uma liberação total do uso do swoosh, que, bem, pelo que ele deu a entender, não era algo comum de se ter naquela época, e ele tinha tão total liberdade para trabalhar com o swoosh como ele queria, e foi essas peças, e aí ele uniu o futebol e, de novo, o uniforme que ele gostava muito. Então ele criou meio que um uniforme de futebol da Pied. Aí seguindo para a próxima collab, é a collab com a NBA, aí para quem gosta de NBA, foram escolhidos 5 times, o Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Miami Heat e Brooklyn Nets, isso. E aí foram feitas, eu não vou lembrar as peças, mas tem esse casaco aqui mais da esquerda, tem outro casaco fechado, esse é aberto na frente, tem aquela camiseta normal, tem essa camiseta que foi feita por um artista plástico brasileiro também. Não vou lembrar o nome agora, se não me engano é Emerson alguma coisa. E aí todos os times têm tem todos os itens da coleção, cada um inspirado no seu time. Também tem um short de cada um. E é interessante que essa camiseta do centro aí, pintada pelo artista plástico, cada time tem a sua e cada desenho representa um momento emblemático do próprio time. E aí, para a última collab é a Oakley, e aí o Pedro Andrade é um grande fã da Oakley desde menino, e a ideia dessa colaboração foi que um menino, em 2050, abre o armário do avô dele e encontra peças da Oakley dos anos 90 e 2000, e encontra as peças dos anos 90 e 2000. Então aqui na esquerda seriam essas peças que o menino encontrou da Oakley em 2050 do avô. Então tem essa fonte mais antiga da Oakley, ainda tem esse escrito embaixo de Thermal Nuclear Protection que eles usavam. E tem mais peças, como esse conjunto de moletom do agasalho da calça. E aí, do outro lado, eu coloquei as peças que ele pensou para a Oakley em 2050. Então, tem essa calça, tem a jaqueta, tem os shorts, tem uma camiseta, tem um óculos também. E aí, uma coisa bem interessante dessa colaboração, que existe um museu da Oakley nos Estados Unidos, e aí onde as peças mais fodas da Oakley estão lá guardadas nesse museu. E o óculos da colaboração, dessa colaboração, foi escolhido para entrar no museu. Então, sei lá, o Brasil vai estar lembrado lá nesse museu da Oakley para sempre, nessa colaboração entre Oakley e Pedro Andrade. E agora, chegando nos dias de hoje, eu vi essa frase, não lembro em qual revista de moda, mas outro estilista estava comentando sobre o Pedro Andrade, e ele falou que a Pied, para ele, é como uma volta ao passado, é uma máquina do tempo. Então a gente consegue ver isso, pelo menos bem claro, nessas 2 últimas coleções, que é a Surfing Drums, que acabou de lançar. Então, não sei, para mim lembra bastante a estética de camiseta um pouco mais para trás, de 2000, 2010. E também tem a Weekend Life, que também remete, não são coisas que a gente vê nos dias de hoje, são coisas mais de outros anos. E aí a ideia do Pedro Andrade, atualmente com a Pied, deixa eu recapitular um pouco, que ele começou em 2012, em 2018, 2019 ele faz muito sucesso, e vem a pandemia, e aí ele decide parar com a Pied, porque ele achou que estava ficando fora de controle, ele ficou com medo de produzir
peças apenas por produzir, as pessoas consumindo sempre por consumir, e ele sempre teve a preocupação de entregar um produto que ele tinha pensado, que fosse sustentável. Então ele para a Pier e volta em 2022, se eu não estou enganado. Então, por isso que a Pier muda um pouco daquilo que eu mostrei para vocês até agora. E aí ele gosta de ver a Pier, já que tem o nome dele de criança, como uma volta ao passado. Ele revisita a infância dele e faz coisas e pensa em coisas que ele gostava na infância e tenta traduzir para o mundo da moda. E ele, nas palavras dele, é muito mais uma visão dele como ser humano do que como estilista. E aí, finalmente, chegando na outra marca que ele lançou em 2022 também, é a P. Andrade, que leva o nome dele. E é em colaboração junto com a esposa dele, a Paula Kim, que também é estilista, dona da marca Lapô, se alguém quiser pesquisar. E aí a Pedro Andrade tem uma visão muito diferente, e aí como esse cara que comentou sobre a Pier, ele comenta então que a Pier é uma máquina que te leva para o passado e a Pedro Andrade é uma máquina que te leva para o futuro. E ele achou isso muito legal porque o mesmo estilista te leva para duas épocas diferentes do tempo. E a Pedro Andrade é uma marca que, de novo, se preocupa com sustentabilidade, assim como a Pier. Então eles usam tecido que é, como eu posso dizer, bom para o planeta, é de reuso. E aí na Pedro Andrade eles têm um toque a mais de tecnologia. Então, vou passar rapidinho. Esse sapato aqui que tem uma estampa de folha, realmente é feito de folha. Eu não consegui achar a imagem, mas eles foram até a Amazônia, plantaram essa espécie de planta que eu não vou lembrar o nome agora, mas pegaram a folha, usaram alguma tecnologia, algum tipo de técnica, dissecaram a folha e fizeram sapatos. E esses sapatos são realmente feitos de folhas, eles não imitam folhas, então tem toda essa parte tecnológica em cima dos sapatos. Dos sapatos da coleção inteira. E aí então dá pra ver que ele tem muito mais essa visão futurista e tecnológica, e aqui é ele mais no seu papel de estilista, tentando ser transgressor e diferente. Então tem esse sapato aqui que é inspirado num sapo da Amazônia, tem essa coleção que foi o desfile dele ano passado na São Paulo Fashion Week, sobre o corpo humano. E aí esse sapato aqui também ele é 100% feito de materiais plant-based, tipo, então a base de plantas, não tem nenhum derivado de plástico nem nada nesse sapato. Não dá pra ver muito bem pela foto, mas a ideia é que ele tem algo translúcido para lembrar a pele desse sapo aí. E aí tem mais coleção. Atualmente a gente aquela foi do corpo humano, foi a coleção antiga, e agora ele está nessa pegada de querer apresentar para os brasileiros coisas do Brasil pela moda. Então ele está se inspirando na Amazônia atualmente. Então tem esse sapato que ele acabou de lançar inspirado no sapo, tem o sapato de folha, e aquelas roupas ali também são inspiradas no sapo. Ela é meio transparente, translúcida e tudo mais. E é isso, espero que vocês tenham gostado.